Bom dia. Feliz sábado para você. Seja bem-vindo mais uma vez à Nova Semente. Que bom a gente poder estar sempre junto aqui para estudar a Palavra de Deus. Como de costume, preciso saudar também você que acompanha a gente pela internet. Seja bem-vindo também aí da comodidade, ou não comodidade também, né? Do lugar onde você está, que você também possa ouvir a voz de Deus aí atrás dessa tela. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que iniciamos na semana passada. O nome dela é Quatro Faces de Cristo. Quatro Faces de Cristo. Esse é o tema que a gente vai estar estudando aí hoje e mais 2 semanas. Se você não pôde estar conosco na semana passada, nessa série nós estaremos estudando sobre quem é Jesus, de 4 pontos de vista diferentes. Quem é Jesus para Mateus? Quem é Jesus para Marcos? Quem é Jesus para Lucas? E quem é Jesus para João? Essa é a ideia dessa série, estudar cada um dos evangelhos. A ideia aqui é que Jesus não foi uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa simples. A figura de Cristo ela era tão complexa que até hoje ela intriga a gente. Ela era tão diferente que muita gente ainda duvida que ele existiu. E ela era tão profunda que para cada um ele se revela de maneira diferente. E a gente vê em cada um dos livros Jesus se revelando de maneira diferente para cada um dos autores. Eu queria dar uma dica para você, para acompanhar essa série, já que ainda faltam 2 semanas. Eu não pedi permissão para o Jalom, para eu citar o nome dele, mas eu já citei, eu acho que ele não vai ficar bravo comigo. O Jalom, eu vi ele aqui, se estiver ouvindo, não fica bravo comigo, tá, Jalom? Não sei, não estou vendo ele. Vai ver, ele não está ouvindo, ó, vamos aproveitar. O Jalom ele conversou comigo essa semana, e ele mandou uma mensagem falando assim: pastor, qual que é o livro que a gente vai estudar essa semana? É Mateus? Você sabe? Falei, isso no início da semana. Por quê? Aí ele falou, porque eu estou na minha leitura da Bíblia, eu resolvi acompanhar o tema que a gente vai estudar. Então, durante a semana eu leio Marcos, e aí no sábado eu vou ter uma ideia mais ampla. Durante a semana eu leio Lucas, e no sábado eu vou ter uma ideia mais ampla. Eu achei muito legal a ideia dele, e eu queria te dar como sugestão para essa semana, tá estudando, Marcos já foi, né? Tá estudando Lucas mais enfático, para na semana que vem poder ampliar. Fica a sugestão aí dada pelo Jalom, que ele não deu para ninguém, mas eu estou passando aqui a sugestão dele adiante. Muito bem. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o livro de Mateus, e você vai se lembrar que vimos que para Mateus, Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. A preocupação de Mateus é provar para os judeus que a profecia dos profetas, dada no Antigo Testamento, já se cumpriu na pessoa de Jesus. Então Jesus aparece como o Messias prometido, o Rei prometido. Já em Marcos, a visão é outra. E se nós pudéssemos colocar um título, colocaríamos que Marcos apresenta Jesus como o incansável auxiliador. Talvez uma outra expressão, Marcos apresenta Jesus como o servo. Essa é a visão que Marcos tem de Jesus, e eu queria ver com você, a partir de agora, um pouco mais esse livro. Você sabe que Marcos, ele é o livro mais curto dos 4 evangelhos, ele tem apenas 16 capítulos, e geralmente ele é o que a gente menos dá valor. E eu não estou aqui querendo criticar nem nada, mas se eu perguntar para você qual dos evangelhos você mais gosta, talvez a maioria vai dizer João, alguns vão dizer Mateus, outros vão dizer Lucas, mas dificilmente Marcos aparece como top. Geralmente Marcos é o 4, ele não, eu amo também, tá? Mas o outro, sei lá, João tem mais paixão envolvida. Por quê? Porque Marcos, ele é um pouco mais direto na contagem dele, ele não é detalhista, ele vai direto ao ponto. Mas se você estudar Marcos um pouco mais a fundo, eu confesso que essa semana, estudando o livro, eu me apaixonei por Marcos como nunca tinha me apaixonado antes, pelo livro de Marcos. E a ideia de Marcos é o seguinte: o livro de Marcos ele é um livro frenético, intenso, é um livro enérgico, é um livro que não para, é mensagem atrás de mensagem, ação atrás de ação, história atrás de história atrás de história, uma atrás da outra. Não tem enrolação, não tem uma pausa, é uma coisa atrás da outra. Vou explicar de um outro jeito para ver se você entende. Se Marcos fosse um filme, que você ligou lá na sua Netflix em casa para assistir, Marcos seria um filme de ação e aventura, as duas coisas, certo? E aí, ele é aquele tipo de filme
que a trilha sonora estaria no ponto mais alto da primeira à última cena, constante o tempo inteiro. Ele não teria quebra de roteiro para falar de um romance entre o casal. Não tem essa enrolação. Ele não teria tempo para intervalo. É uma coisa atrás da outra, daquele que o seu coração estaria disparado assim, ó, do início ao fim. É um filme que não para, frenético, ação, música. E de repente, ele termina. Abrupto. A ponto que você olha e fala, ué, acabou já? E ele seria tão intenso que enquanto subisse as letrinhas ali, você gastaria 1 minuto sentado na cadeira só. Ok, deixa eu me recompor aqui dessa história. Porque Marcos é muito intenso, ele não para. Marcos foca suas histórias de Cristo justamente no fato de que Jesus é intenso, de que Jesus não para, de que Jesus faz, Jesus age. Esse é o foco de Marcos. Ele não tem ensinamentos, são poucos ensinamentos de Jesus que estão registrados ali. Não tem comentários do autor, como Mateus fazia. E isso acontecia para que se cumprisse. Não, Marcos é direto, ele vai direto ao ponto. Nem mesmo conceitos teológicos nós encontramos em Marcos. É história, ação. Jesus fez isso, depois fez aquilo, depois fez o outro. Marcos é enérgico, Marcos é frenético. Marcos foi o primeiro evangelho da Bíblia a ser escrito. Ele é conhecido popularmente assim como o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos, primeiro do Novo Testamento. Só que nós não sabemos exatamente a data em que isso aconteceu. Muito provavelmente, aí os teólogos acreditam, que o livro de Marcos tenha sido escrito na década de 50 ou na década de 60 do primeiro século, certo? Mas não sabemos exatamente qual foi o ano. O público-alvo de Marcos, acredita-se que tenha sido os cristãos romanos. Aqueles que tinham nacionalidade romana, mas que haviam aceitado Cristo como Salvador. Por isso que Marcos cita, por exemplo, o soldado anunciando, esse é Jesus, o Filho do Homem, etc. Porque ele era um romano. Essa é a ênfase de Marcos. E a gente tem algumas evidências disso. Por exemplo, Marcos cita várias expressões latinas. Você vê ali algumas expressões que ele poderia citar a palavra grega, mas ele cita a palavra em latim, que é justamente a língua dos romanos. Marcos também, quando ele cita expressões aramaicas, logo em seguida ele traduz a expressão. Então ele fala, e Jesus usou tal palavra, e depois ele traduz, porque isso significa tal coisa. Isso indica para a gente que o público de Marcos não era um público judeu, porque não conhecia a língua. Outra evidência que nós temos do público não judeu de Marcos é o fato de que ele se preocupa em explicar as tradições judaicas. Então, várias vezes você vai ver em Marcos ele contando uma história de Jesus lidando com os fariseus ou com os judeus de maneira geral, e depois ele segue explicando, porque os judeus tinham tal prática. Quando ele fala isso é porque ele parte do pressuposto que o seu leitor não conhece a prática judaica. Diferente de Mateus, que assumia que todo mundo era judeu e todo mundo ia entender, ele não precisava perder tempo explicando. Essa é uma característica de Marcos. Existe uma teoria entre os teólogos sobre a data e o público-alvo de Marcos, que é bastante interessante e resume um pouco da ideia do livro, a preocupação do autor. Isso é um fato histórico aí, a história da humanidade conta pra gente, que no ano de 64 depois de Cristo, o imperador chamado Nero, imperador de Roma, ele tomou uma decisão das mais insanas e incompreensíveis do mundo. Você se lembra o que Nero fez nessa data? Quem lembra? Pessoal de história aí. Eu não lembrava, tá? Eu só lembrei porque eu pesquisei, senão eu não tinha lembrado. Então não se sinta mal. Ele colocou fogo na cidade de Roma. Nero foi lá e botou fogo na capital do império dele. Não faz o mínimo sentido. Só que como ele não ia muito com a cara dos cristãos, ele resolveu colocar a culpa do incêndio que ele causou nos cristãos, na igreja cristã como um todo. E por causa disso, nessa época, surge no Império Romano uma das maiores perseguições contra o cristianismo que já aconteceram. Talvez uma das piores perseguições que os cristãos já sofreram. Mortes, muita gente sofreu com aquilo. A maioria dos apóstolos morreu nessa época, nessa perseguição. Inclusive Pedro foi morto nesse contexto. Por causa disso, alguns teólogos acreditam que Marcos tenha escrito o livro em 64 depois de Cristo, ou meados desses anos aí de 64, porque o livro dele seria uma espécie de consolo, conforto, incentivo para os cristãos que sofriam a perseguição. Como assim? Se você ler o livro com atenção, você vai ver que Marcos o tempo inteiro está falando do que Jesus sofreu, do que Jesus passou.
Ele fala da perseguição de Cristo, ele fala de ninguém dar atenção para Cristo, ele enfatiza muito o sofrimento de Cristo. Então aqui a ideia seria que Marcos estaria querendo dizer o seguinte: cristão, irmão, você está sofrendo? Olha tudo que o nosso mestre passou. Se até Jesus passou por isso, nós vamos conseguir. Permaneça firme em Cristo, porque Ele suportou, nós podemos suportar também. Mais ou menos essa é a mensagem de Marcos. Cristo sofreu, por isso seria natural que a gente passasse por perseguições também. Bom, nós não sabemos se isso é verdade, se realmente aconteceu nessa data, mas uma coisa é fato, foi nessa época que o livro de Marcos se popularizou. Então, de fato, ele serviu como um grande incentivo. Outra coisa interessante de Marcos é o fato de que ele não foi uma testemunha ocular do que estava acontecendo. Ele não viu a cena de Cristo e tal. Ele não foi um dos seguidores de Cristo, assim como Mateus e João foram, não foi um dos discípulos. É bem verdade que possivelmente ele tenha assistido uma ou outra palestra, uma ou outra ensino de Cristo, ele possa estar lá presente, mas de maneira geral ele não é uma testemunha ocular. Como que Marcos sabe então tantos detalhes da história? Por influência de Pedro. Esse é um detalhe interessante, nós vamos citar depois, que Marcos foi convertido por Pedro, e muitos colocam aí o livro de Marcos como um compêndio, um compilado dos ensinamentos de Pedro. Ele seguia as pregações de Pedro, ele anotou tudo isso e reuniu para contar o evangelho, é como se fosse o evangelho de Pedro / Marcos, é mais ou menos essa a ideia. Por isso que a morte de Pedro também fez com que o livro se proliferasse bastante nessa época de Nero. Enfim, o conteúdo do livro de Marcos nós podemos resumir em 3 tópicos. Quando Marcos escreve seu livro, ele pretende responder 3 perguntas. Primeira, isso é importante porque a gente vai voltar no final nisso. Primeira pergunta que Marcos pretende responder é: quem é Jesus? Segunda pergunta: por que Jesus veio à Terra? Terceira pergunta: o que significa seguir a Jesus? A ideia de Marcos é que quando você leia esse livro, você entenda a resposta para essas 3 perguntas. Quem foi Jesus? Por que ele veio à Terra? E o que significa de fato segui-lo? Mas sabe o que é interessante? Como eu já falei, Marcos não pretende responder essa pergunta com conceitos teológicos. Então ele não filosofa sobre quem é Cristo, veja, Cristo é a pessoa que mudou a humanidade. Ele não vai nessa linha. Como que Marcos responde a pergunta? Com histórias, ações. Quem é Jesus? Jesus ele fez isso aqui, isso. Você entendeu quem é Jesus? Para que ele veio na Terra? Ele fez isso. Entendeu porque ele veio? Você quer seguir a Cristo? Olha como é que ele ensina. Entendeu o que é? Então a ideia de Marcos é te jogar histórias, e a partir das histórias de Cristo você entende quem é Jesus, porque ele veio e o que significa segui-lo. A ideia é a seguinte: Marcos relata tantos milagres e ações de Cristo, que a certa altura da leitura você se vê obrigado a aceitar que ele é de fato o Filho do Homem. É tanta história, tanto milagre, tanto poder, que uma hora você fala, não é possível. Esse homem tem que ser alguém diferente. Esse homem só pode ser o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, como ele fala. Essa é a ideia de Marcos. Falamos muito sobre o livro, vamos ler um pouco do que está escrito lá, parar de conversar e ler, né? Marcos capítulo 10, verso 45, abra sua Bíblia, nosso primeiro verso desse fantástico livro de Marcos. Capítulo 10, verso 45. Esse é o primeiro verso que vamos ler, por isso, antes de lê-lo, eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos, e nós vamos orar pedindo a direção divina. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque mais um sábado, seja aqui na igreja ou pela internet, o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Bíblia e aprender mais da Tua palavra, ouvir mais da Tua voz, entender mais da Tua vontade, Senhor. Meu Deus, nós estamos vivendo num contexto onde a gente vê tanta desgraça no mundo, no Espírito Santo a gente vê um caos que dá dó. A gente vê no Rio de Janeiro, pode ser que aconteça a mesma coisa. E por isso a gente te louva, porque aqui a gente tem a oportunidade de parar tudo em paz, com tranquilidade e segurança, estar apto para abrir o coração e receber a Tua vontade sem nenhuma distração, sem nenhum problema, Senhor. Por isso, por favor, nesse momento que vamos estudar esse livro intenso de Marcos, que o Senhor possa falar com a gente, que a gente possa conhecer um pouco mais do servo que o Senhor se fez aqui na terra, e que isso possa nos constranger a ponto de mudar nossa vida, Senhor. Que nesse momento,
todo som e ruído se cale, e que apenas a sua presença possa ser sentida aqui. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, verso 45. A Bíblia diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse verso ele resume a mensagem de Marcos de tal maneira, de forma tão completa, que você poderia fechar a tua Bíblia e ir embora para casa que você já tinha entendido tudo. Mas não faz isso, tá? Eu preparei um pouco mais ali, então aguenta um pouquinho mais para a gente poder ampliar esse negócio. Mas poderia, porque realmente ele resume a ideia de Marcos. Marcos ele escreve um livro para te mostrar que Jesus foi servo. Que Jesus, que é o Rei do Universo, veio à Terra para servir. Por isso que Marcos enfatiza a ação de Deus. Veja, o livro de Marcos, apesar dele ser bastante objetivo, ele possui 7 histórias exclusivas dele. Só ele menciona 7 trechos. E nesses 7 trechos, mais da metade se referem a milagres ou ações de Cristo. Porque esse é o foco de Marcos o tempo inteiro. Inclusive, uma curiosidade, Marcos é o único livro que cita Jesus como carpinteiro. Só ele fala isso, porque ele tá enfatizando naquilo que Jesus é. A palavra-chave do livro de Marcos é a palavra grega eutus. Essa é a palavra que resume o livro de Marcos, é uma das que mais aparece. Ela é traduzida no português como imediatamente, logo, em seguida. É mais ou menos assim, quando você lê Marcos você vai entender o que eu estou falando. Ele conta uma história, e Jesus foi e curou um cego. Em seguida ele foi e curou um aleijado. Em seguida ele foi e expulsou um demônio. Logo em seguida ele foi e fez tal coisa. Essa é a palavra que mais repete em Marcos, porque ele está enfatizando o quê? Jesus não para. Jesus vai uma coisa atrás da outra. Ele vai transformando o mundo, uma pessoa de cada vez, uma multidão de cada vez. Ele não para, ele é intenso. Jesus é um homem de ação. E a partir disso, desse contexto, que lições nós podemos aprender do livro de Marcos? É a pergunta que nós fazemos. Uma vez que nós não somos perseguidos pelo imperador Nero, graças a Deus, que nem os cristãos do passado eram, que lições Deus quer nos ensinar sobre Cristo? O que podemos conhecer sobre Cristo para a nossa vida ainda hoje, através do livro de Marcos? Eu quero ver com você 3 lições, mas antes disso, ou para poder entender de forma mais ampla, eu queria conhecer com você de forma mais intensa ou mais específica quem de fato era o personagem chamado Marcos. Quando nós conhecermos quem é Marcos, você vai ver que vai ser muito mais fácil de entender que lições ele quer trazer no livro dele. O nome dele de fato não era Marcos. O nome desse rapazinho era João. Seu sobrenome era Marcos, por isso ele era conhecido como João Marcos. Ele é citado no Novo Testamento apenas 9 vezes ao longo de todo o Novo Testamento. Ou seja, ele não é o personagem mais relevante da história, certo? No Evangelho mesmo ele não é citado diretamente nenhuma vez. Ele aparece no relato bíblico ainda bem jovem. Ele vivia em Jerusalém, muito provavelmente na casa da mamãe, chamada Maria. O rapaz vivia com a mamãe ainda. Comentei no primeiro culto aqui que devia ser meio frustrante isso, né? Não sei se ele era solteiro, alguma coisa assim. Atos capítulo 12, verso 12, nos menciona esse fato da mãe chamar Maria e todos esses detalhes. Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus, como eu citei, mas muito provavelmente ele acompanhou uma coisa ou outra. Como eu citei também, Pedro foi quem converteu Marcos. De novo, possivelmente Marcos assistiu uma ou outra palestra de Cristo, mas quem trouxe a mensagem, quem converteu, levou ele à mudança, de fato foi Pedro. Por isso em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, Pedro se refere a Marcos como um filho seu, porque Pedro o gerou em questão de fé. Marcos ele se torna relevante na história a partir do livro de Atos, que é quando ele começa a aparecer de forma direta sendo citado. Você se lembra que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo de retaliação e foram se esconder numa casa? Lembra disso? Você se lembra que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos dentro de uma casa, que eles estavam reunidos? Lembra disso? E depois que Jesus foi ao céu no livro de Atos, os discípulos começam os primeiros capítulos presos dentro de uma casa com medo da mesma retaliação. Lembra de tudo isso? Essa casa que os discípulos se escondiam era a casa da mãe de Marcos. Dá para entender a relevância dele na história?
Então ele viu que os amigos estavam em problema, ele falou, pessoal, na casa da minha mãe tem espaço, vamos lá, a gente faz uma noite do pijama juntos. Por causa disso, a casa da mãe de Marcos se tornou possivelmente o primeiro centro de reuniões e orações da igreja primitiva. Talvez a primeira igreja, de fato, foi a casa da mãe de Marcos, segundo Atos capítulo 12, verso 12. Marcos tinha um primo muito importante para a igreja, que era Barnabé. Você já deve ter ouvido falar de Barnabé, que fazia parceria com Paulo nas viagens missionárias. Barnabé era primo de Marcos, segundo Colossenses capítulo 4, verso 10 a 11. E agora Marcos se torna relevante na história da igreja cristã, principalmente, não só por causa, ali a casa da mãe, né? Não era a casa dele. Agora ele se torna relevante a partir do seu primo Barnabé. Por quê? Quando Paulo e Barnabé estavam organizando a primeira viagem missionária, Barnabé convida Marcos para que os acompanhe na viagem. E assim acontece. E veja que aqui é um ponto crucial da história de Marcos. Porque nesse momento que ele se junta a Paulo e Barnabé, Marcos tinha tudo para se tornar um exponencial, um pilar, uma referência na pregação do evangelho na igreja primitiva. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Pelo menos não em primeira instância. A Bíblia conta para a gente que Marcos trabalhou como auxiliador, como um ajudante de Paulo e Barnabé. E eles tomaram viagem da Antioquia até Chipre. E quando eles chegaram em Chipre, numa cidade chamada Pafos, ali toda a história de Marcos mudou e ele fez talvez uma das piores decisões da vida dele, aí, que perseguiriam ele por muito tempo. A Bíblia não conta para a gente detalhes, mas é possível entender que em Pafos, Paulo, Barnabé, Marcos e seus amigos sofreram muita pressão, muitos problemas, e a missão que eles tinham se tornou pesada. Alguns dias depois, eles tomaram um barco em direção a Perge, que era outra cidade. Só que quando eles entraram no barco, cadê Marcos? Não estava mais lá. Marcos pegou um avião, foi até Jerusalém de volta, voltou para a casa da mamãe, porque ele não aguentou a pressão da viagem missionária. Rapaz, isso causou uma frustração em Paulo que você não tem noção. Marcos abandonou a viagem na hora que eles mais precisavam de ajuda, na hora de maior pressão. E aqui nós começamos a entender um pouquinho mais de quem é o tal de Marcos. A Bíblia destaca que Marcos era uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca. No fundo, Marcos era uma pessoa covarde. Isso se repete na história de Marcos, a gente vai ver isso ainda. Na hora da pressão, ele não era alguém em quem se podia confiar. Paulo ficou muito chateado com Marcos. Algum tempo depois, Barnabé e Paulo estavam organizando a sua segunda viagem missionária. E agora Barnabé tem uma ideia. Primo de Marcos, né? Chegou, Paulo, vamos dar uma segunda chance para o Marcos? Vamos convidar ele para ir na segunda viagem missionária com a gente? Bora convidar ele? Qual que você acha que foi a resposta de Paulo? Barnabé, eu sei que ele é teu primo, eu respeito tudo isso, mas não dá, Barnabé, não dá. Na hora que a gente precisa dele, ele não está lá. Na hora que vier a primeira dificuldade, ele vai ligar para a mãe dele e pedir para ela buscar ele de novo. Paulo não aceitou de maneira alguma. A discussão entre Paulo e Barnabé foi tão forte, tão intensa, que mudou a história da igreja para sempre. Porque a Bíblia fala que Paulo e Barnabé decidiram se dividir. Paulo tomou Silas e foi para um canto. Barnabé tomou Marcos e foi para outro canto. A dupla dinâmica missionária foi dividida e agora cada um foi para um canto. Mas Deus escreve reto por linhas tortas. E a Bíblia menciona para a gente que essa divisão foi uma das maiores bênçãos que aconteceu na história da igreja. Porque os dois divididos pregavam o evangelho com mais rapidez, ou melhor, muito mais rapidez do que se os dois estivessem juntos no mesmo lugar. Isso está em Atos capítulo 15, verso 37 a 40. E essa lição, essa segunda chance que Marcos recebeu, agora sim mudou mais uma vez a história dele. Porque Marcos aprendeu a lição, Marcos cresceu, Marcos melhorou, Marcos mudou. A partir disso, ele se torna alguém importantíssimo para a igreja cristã também. Para você ter uma ideia, segundo a tradição, Marcos foi quem fundou a igreja cristã de Alexandria, porque ele mudou com esses erros que ele fez. Nós não sabemos quanto tempo durou a rixa, a briga entre Marcos e Paulo, mas a Bíblia menciona para a gente que em algum momento essa briga foi resolvida porque Paulo percebeu que Marcos havia mudado. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 11, nós vemos que Paulo pede para que Timóteo traga Marcos para junto de si, porque Marcos seria fundamental no trabalho.
Posteriormente, em Colossenses capítulo 4, verso 10 a 11, em Filemão, verso 24, nós vemos que Paulo cita Marcos como um cooperador fundamental para a causa de Deus. Olha que mudança. Marcos mudou. Alguém fraco, medroso, covarde, que cresceu com os seus erros. Entendeu quem é Marcos? Agora que nós conhecemos o personagem tão querido chamado João Marcos, nós agora podemos entender um pouco mais de quais são as lições que o livro de Marcos traz para a gente. São 3 lições. Você se lembra que Marcos pretendia responder 3 perguntas sobre Deus, sobre Cristo? E nós encontramos essas respostas entendendo quem é Marcos e o seu livro. Primeira coisa, primeira lição de Marcos: Jesus é quem eu não sou. Marcos pretende mostrar no seu livro que Jesus é aquilo ou aquele que eu não sou. Abra sua Bíblia comigo num capítulo bem interessante, capítulo 14, versos 51 e 52. Uma das histórias mais esquisitas da Bíblia. Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Leia comigo a história que diz assim: Seguiu um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Fim da história. O que você achou dessa história? A Siri está gostando da história. Está conversando com a gente. Eu me lembro quando eu era pequeno, a primeira vez que eu li essa história, ela me intrigou demais. Eu tenho até hoje a Bíblia que eu usava para fazer a primeira que eu usei para fazer um estudo mais aprofundado, assim na minha leitura diária, enfim. E eu gostava de grifar, marcar, comentar do lado. E eu me lembro quando pela primeira vez eu li esse verso com atenção. Eu pensei, mais novo, né? Pensei, peraí. Se você ler o contexto anterior, você vai ver que Marcos está falando que Jesus foi pego durante a noite porque foi traído, e agora ele é preso para ser levado, para ser julgado, etc. Esse é o contexto. Aí Marcos, de repente, para a história para falar de um guri que estava de lençol e fugiu pelado quando viram ele. Aí eu me lembro que eu li essa história quando pequeno e falei, por que essa história está aqui? Eu sempre tive na minha mente a seguinte ideia, a seguinte compreensão, que Deus ele tinha que revelar tudo que o universo tem de mais importante, ele tem que revelar todo o caminho da salvação em 66 livros, então o que está aí é o fundamental, eu já falei isso para vocês uma vez. E agora Deus para isso para contar uma história de 2 versos de um homem de lençol que fugiu pelado. Aí eu falei, meu Deus, por que isso aqui é importante para a minha salvação? Qual a relevância dessa história? E eu me lembro até que na minha Bíblia eu escrevi, está escrito até hoje, está escrito assim: por que essa história está aqui? Dúvida. Esse foi meu comentário sobre a história. Depois eu perguntei para meu pai, aí, que é pastor, ele fez um estudo lá, tal, me deu a resposta, e depois eu continuei estudando, e hoje eu entendo que essa história ela traz algo muito interessante para a gente. Marcos é uma pessoa objetiva nas suas histórias, mas ele é o único que para contar. Ele é o único que menciona esse rapaz, mais ninguém. Uma história que não tem relevância nenhuma no momento de suma importância. Sabe por que Marcos faz questão de mencionar esse rapaz do lençol pelado? É porque esse rapaz, provavelmente, é o próprio Marcos. É quase que um consenso entre os teólogos. A Bíblia não menciona muito mais detalhes sobre esse rapaz, mas faz todo sentido entender que o rapazinho do lençol era o Marcos. O que ele está contando aí, através dessa palavra desnudo e tudo mais? Você se lembra que Jesus foi pego durante a noite, quando ninguém esperava, por uma traição. Então a notícia correu, Jesus foi preso, Jesus foi preso. Marcos sabia quem era Jesus. E agora ele ficou sabendo na casa dele que Jesus foi preso. Ele estava de pijama, com a roupa de ficar em casa. Sabe quando você sai apressado, pega um moletom, aquele que está desbotado e tal, e ele estava mal vestido para sair na sociedade, então ele jogou um lençol por cima. O desnudo não é que ele estava sem roupa, é que ele não estava com uma roupa decente. Então ele joga um lençol por cima e ele vai escondido atrás da moita para ver Jesus sendo preso. E ali ele vê Jesus sendo pego, ele vê Pedro cortando a orelha de Malcom, ele vê os discípulos abandonando Jesus e finalmente Jesus sendo levado. Nessa hora, no seu lençolzinho, ele põe o capuzinho, imagina o lençol da mãe com uns carrinhos desenhados assim, e aí ele vai até... Ele vai seguindo Jesus, escondido nas árvores, na noite, na sombra, até que finalmente um soldado vê ele. Mas Marcos era alguém corajoso para enfrentar o soldado? De maneira nenhuma. Na hora que o soldado vê ele, Marcos larga o lençol do jeito que está, imagino que berrando, ele vai para casa, mãe! E ele vai embora.
Essa é a única participação de Marcos no Evangelho. O menino que correu pelado sem lençol. Por que Marcos registra essa história? Se você fosse contar a sua história, a sua participação na história de Cristo, você mencionaria esse episódio? Sabe por que Marcos conta isso? Para mostrar que ele mesmo se enxergava como alguém medroso, como alguém fraco, como alguém covarde. O próprio Marcos se enxerga assim. Alguém que não tinha coragem para tomar ação. Alguém que se escondia enquanto o mundo caía. Alguém que abandonou Paulo e Barnabé no meio de uma viagem. Marcos é alguém que abandonou Jesus quando ele recebia a pena de morte. Esse era o Marcos que ele mesmo se enxergava. E aí você começa a entender por que Marcos dá tanta ênfase num Jesus de ação. Enquanto ele era medroso, Jesus era corajoso. Enquanto ele era covarde, Jesus estava mudando o mundo. Enquanto ele estava escondido no lençol, Jesus estava saindo e curando as pessoas e enfrentando as mentiras. Em outras palavras, Jesus era exatamente quem Marcos sonhava em ser. Jesus era exatamente o que Marcos não era. Essa é a primeira lição do livro de Marcos. Jesus é exatamente quem você não é. Talvez você esteja aqui hoje e quando você faz uma reflexão da tua vida, você pensa assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu não sou quem eu queria ser. Eu tenho defeitos que eu não queria ter. O meu caráter não é do mesmo jeito que eu sonhava em ter quando eu fosse um adulto. Os meus sonhos infantis eram muito mais coloridos do que os meus dias cinzentos de adulto. O que Marcos está te falando é que Jesus é aquele que você não conseguiu ser. Pastor, mas em que maneira isso me ajuda? Da mesma maneira que ajudou Marcos. Por que não presumir, por que não assumir que Marcos mudou, cresceu, se transformou? Porque ao invés de admirar Cristo, ele passou a imitar Jesus. Imitar Jesus. A mensagem, primeira lição de Marcos, é importantíssimo isso. É que se você hoje anda frustrado, decepcionado com a pessoa que você se tornou, faça que nem Marcos. Para de admirar Jesus e começa a copiar Jesus. Para de olhar para Jesus e começa a imitar Jesus. Porque Jesus é exatamente quem você queria ser. Jesus é exatamente aquele que eu não consegui me tornar. Esse é o Jesus de Marcos. Segunda lição que Marcos nos ensina. Jesus é quem eu não sou, e Jesus veio para me dar uma segunda chance. Ou talvez, para nos dar mais uma chance. Eu não vou ler por conta do tempo, mas se você ler Marcos capítulo 1, verso 3 a 4, verso 8, você vai ver que Marcos não inicia seu livro falando do nascimento de Jesus. Ele não fala da promessa do anjo, ele não fala de nada disso. Ele começa com a palavra de João Batista, e ele fala o seguinte, que João Batista pregava, que em breve viria o Messias. E esse Messias não os batizaria com água, mas os batizaria com o Espírito Santo, porque ele viria para a remissão de pecados. Marcos enfatiza que Jesus veio para salvar, Jesus veio para perdoar, Jesus veio para dar mais uma chance para aqueles que falharam na pessoa que se tornaram. É Marcos falando, eu era um covarde, mas Jesus veio e ele me deu mais uma oportunidade. Hoje eu sou diferente por causa dessa pessoa. Por causa desse homem, eu sou outra pessoa. Ele deu uma segunda chance para aqueles que ele perdoou e expulsou demônios. Jesus deu uma segunda chance para Pedro, que o negou 3 vezes. Jesus deu uma segunda chance para Marcos, que abandonou a missão e se escondeu na prisão do mestre. Se você hoje é quem você não queria ser, além de Jesus ser seu referencial, ele te dá mais uma chance. Isso é que Marcos nos ensina. Jesus te dá mais uma chance de mudar, de crescer, de se transformar. Paulo não deu a segunda chance para Marcos. Jesus deu. Essa é a mensagem de Marcos. E a terceira lição que tiramos de Marcos é que seguir a Jesus significa servir. Vamos ler o último verso, capítulo 8. Verso 34 e 35, a Bíblia diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Essa é a maior ênfase que Marcos dá em Cristo. Alguém que veio para servir e que chamou outros para servir com Ele. Por isso, grave isso, o Deus de Marcos é o Deus que serve. Por isso, segui-lo implica em servi-lo. Segui-lo implica em servi-lo. E eu mencionei na semana passada que a gente vai falar muito disso esse ano do discipulado. Discipulado começa com serviço. Porque a ideia que Marcos traz é que não faz sentido Deus ter deixado o trono e as glórias que Ele recebia no céu para vir à terra se fazer um de nós, se humilhar, ser xingado, cuspido, chicoteado, morto e julgado injustamente, para agora eu sentar numa cadeira no ar-condicionado e esperar o tempo passar. Cristo veio servir para que eu entenda que Ele me chamou para servir também. Se o Deus do universo se rebaixou a tudo isso, eu preciso me levantar e eu preciso servir a Deus. Esse é o chamado que Marcos faz. Esse é o Cristo que Marcos apresenta. Segui-lo implica em servi-lo. Porque é melhor morrer pelo Evangelho do que viver escondendo esse Evangelho de todo mundo. Segui-lo implica em servi-lo. Cristo é quem eu não sou. Cristo veio para me dar uma segunda chance, ou mais uma chance. Seguir a Cristo significa servir a Cristo. Isso é Marcos. Esse é o Deus de Marcos. E assim eu te pergunto, não quer você, assim como Marcos, mudar, se transformar, crescer e se tornar alguém que você sempre sonhou em ser? Não quer você parar de olhar para Cristo e começar a imitar a Cristo? Não quer você aproveitar mais uma chance que Cristo te dá e começar não apenas a segui-lo, mas a servi-lo também? Marcos é o evangelho dos fracos, covardes e falhos. Marcos é o meu e o seu evangelho. Marcos fala do Cristo forte, corajoso e perfeito. Marcos fala do meu e do seu Cristo. Serviço. O Deus de Marcos é o Deus do serviço. Nós vamos terminar cantando como fazemos todo sábado. Eu te convido a cantar desse Cristo, o servo, o auxiliador, que você possa falar com Ele, consagrar mais uma vez sua vida a Ele, pedir que Ele te transforme em alguém que você quer ser. Aproveite mais uma oportunidade e viva uma vida de serviço. Vamos cantar.
Você ora comigo? Feche seus olhos. Senhor Jesus, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para o ideal que o Senhor propõe para a gente, quando a gente olha para o ideal que a gente propõe para a gente mesmo, a gente percebe que a gente está muito longe de ser aquele que a gente deveria ser. Ah, meu Deus, a gente tem tanto defeito, tantas falhas, tantas coisas saem fora do nosso planejado. Mas Marcos nos fala de um Deus, de um Cristo, que é exatamente aquilo que nós não somos. E nós te louvamos, porque o Senhor é diferente de nós, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor não é como eu sou, porque as minhas esperanças estariam acabadas. Mas o Senhor é perfeito, o Senhor é forte, o Senhor é corajoso. O Senhor é quem eu sonho em ser. Por isso, por favor, meu Deus, nos ajuda a conseguir parar de te olhar e começar a te imitar, Senhor. Nos ajuda a sair desse lençol que a gente está escondido atrás da árvore, enquanto o mundo está acabando e a gente não está fazendo nada. Nos ajuda a deixar esse lençol de lado e trabalhar, te servir e falar de ti para o mundo inteiro, Senhor. Nos ajuda a perder esse medo, essa vergonha. Nos ajuda a lidar com nossas falhas, até o dia que seremos perfeitos no teu lar celestial. Obrigado por mais uma chance que o Senhor nos dá. Talvez não é nem a segunda chance, a terceira, a quarta, a 15ª chance que a gente está usando. Mas obrigado porque o Senhor sempre nos dá mais uma chance de sermos melhores, de sermos maiores, de sermos transformados. Por isso, por favor, assim como o Senhor transformou Marcos a se tornar um evangelista que fala de ti, que o Senhor também possa nos transformar apesar dos nossos erros, a ponto de sermos evangelistas e falar de ti para o mundo inteiro, Senhor. Nos ajuda a negar o nosso próprio eu,
Nos ajuda a tomar a nossa cruz colocando os nossos interesses de lado. Nos ajuda a ter a vida focada não no nosso sucesso, na nossa grandeza ou no nosso crescimento profissional, mas que nós possamos estar focados em salvar pessoas, em servir pessoas, em trabalhar para Ti, meu Deus. Transforma a nossa vida, como o Senhor transformou Marcos. Nós oramos em nome de Jesus, o maior de todos os servos. Amém. Amém. Você possa ter uma boa semana servindo a Deus, servindo aos outros. Um feliz sábado para você.